A soja está apodrecendo nas lavouras de Mato Grosso. Produtores estão colhendo grãos com 30% de avariado e trabalhando 6 sacas no negativo. Quem paga arrendamento está 16 sacas no vermelho. O excesso de chuva no norte do estado paralisa a colheita há semanas. E quando conseguem colher, o desconto na moega é brutal. Soja que deveria render 70 sacas por hectare está virando prejuízo puro. Inscreva-se no Agro Radar Brasil e deixe seu like agora. Eu vou te mostrar o tamanho da catástrofe que está acontecendo no norte de Mato Grosso com a soja apodrecendo. Vou revelar como a Frente Parlamentar da Agropecuária decidiu ir para cima do governo e derrubar vetos que afetam seguro rural e pesquisa. Vou explicar a nova lei de licenciamento ambiental que entrou em vigor hoje. E vou desmentir a fake news sobre proibição de chapéu no campo. Você precisa entender essas 4 conexões agora. Daniel Sperandio Lettieri e Daniela Campestrini são produtores da região de Matupá, no norte de Mato Grosso. E eles estão operando no prejuízo. O custo de produção está em aproximadamente 55 sacas por hectare. E colocando uma boa média hoje, a produtividade seria de 70 sacas por hectare. Até aqui, margem positiva de 15 sacas. Mas agora vem o problema. Tirando os 30% de avariado que está dando para todo mundo na região, sobram apenas 6 sacas positivas. Mas o cálculo piora. Se você pagar arrendamento de 10 sacas por hectare, que é a média da região, você está trabalhando 16 sacas no negativo. É prejuízo garantido. Não tem como fugir dessa matemática. E quando você olha as imagens da soja que está sendo colhida, entende o tamanho do problema. São grãos completamente deteriorados pela umidade excessiva. Ardidos. Mofados. Sem qualidade nenhuma para comercialização. Igor Zanon, produtor da região de Guarantã do Norte, filmou a situação na moega. E o relato dele é desesperador. A gente se obriga a jogar na moega até achar comprador para a soja avariada. Porque não tem como colocar uma soja com esse padrão de qualidade em um silo armazenador. Essa soja está dando 30% de avariado. Se mandar isso para armazéns gerais, vai haver desconto de 22%. Porque a tolerância é de apenas 8%. E aqui está o detalhe que está destruindo o produtor. Não é só o percentual de avariado que é descontado. São também os níveis altos de umidade e impureza. Quando você soma todos os descontos, o que sobra financeiramente é quase nada. E o pior, esse produtor ainda precisa pagar frete, que subiu 10% a 12% no último mês. Precisa pagar armazenagem. Precisa pagar financiamento. A conta simplesmente não fecha. Walter José de Paula, gerente do armazém Espaço Grão, confirmou que a preocupação não para nos produtores. Os armazéns também estão tendo que revisar suas estratégias. Com esse problema de muita chuva, muita umidade, muito avariado, perde-se muito da produtividade. Realmente seria uma super safra se estivéssemos com um tempo bacana. Mas não é o que está acontecendo. E quando a empresa quiser embarcar, ela vai querer soja com 8% de avariado. Não vai aceitar 30%. Gilberto Leal, head de commodities da Granel Corretora, explicou que para a exportação começa a inviabilizar, porque não se tem qualidade. Nos portos do Arco Norte, por exemplo, não se consegue segregar. Eles são bem restritivos. A parte de hidrovias é bem restritiva com o índice de avariado permitido. E os descontos variam de trading para trading e são progressivos, o que acaba inviabilizando também o embarque para a exportação, e impactando principalmente na margem do produtor. A alternativa seria redirecionar essa soja que iria para a exportação para o esmagamento. Mas a conta logística pode ser cara. Onera ainda mais todas as partes da cadeia. E o produtor chega a perder os níveis de paridade de exportação, que hoje são mais atrativos do que a demanda interna em algumas localidades. E na operação do esmagamento, caso os originadores absorvam este produto para compor seus blends, terão ainda que ampliar seus custos para garantir que farelo e óleo alcancem os padrões requeridos. Rafael Silveira, analista da Safras em Mercado, foi direto ao ponto. Temos uma situação de pouca soja nova comercializada, então essa soja começa a bater no mercado. Temos oferta e os preços da soja estão abaixo dos $100 hoje. Essa já é uma realidade no Mato Grosso. E isso não traz uma margem interessante para o produtor. Dá até margens negativas em alguns casos. E os próximos 2 meses ainda serão de pressão sobre os preços. E aqui vem a bomba. Rafael Silveira afirmou que os preços ainda não chegaram ao fundo do poço. Eu não espero grandes altas expressivas. Se fossemos olhar para um cenário, eu diria que não chegamos ainda a um fundo de preço da soja no ano, podendo ter preços um pouco mais negativos nos próximos meses. O que vai determinar isso são os fluxos, e o fluxo da logística também, que neste momento segue bem complicada. É cenário devastador para quem está colhendo agora.
E tem mais chuva vindo. O IMEA divulgou que as projeções do NOAA indicam acumulados entre 65 milímetros e 75 milímetros na maior parte do estado para a próxima semana. O que, se confirmado, pode limitar o avanço da colheita em algumas regiões. A Climatempo reforçou. Nesta semana, as chuvas fortes e duradouras que devem atingir áreas produtoras do Sudeste e do Centro-Oeste vão fazer paralisações nas atividades de colheita da soja e podem prejudicar a qualidade dos grãos. O INMET também mantém alertas de chuvas fortes para o estado. E aqui está a ironia cruel. O IMEA elevou a projeção para a safra de soja de Mato Grosso para 50,52 milhões de toneladas, com uma produtividade média estimada de 64,73 sacas por hectare. É 7,06% maior do que o número trazido em dezembro de 2025. No papel, é super safra, mas na prática, parte significativa dessa soja está apodrecendo, e o produtor está operando no prejuízo. Agora vem a segunda notícia. E essa é política. A Frente Parlamentar da Agropecuária realizou sua primeira reunião semanal nesta terça-feira, 3 de fevereiro, e decidiu ir para cima do governo. A FPA vai articular a derrubada de vetos presidenciais que afetam diretamente o setor. E os alvos principais são o veto à faixa de fronteira e dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias relacionados ao agro. Pedro Lupion, presidente da FPA, foi categórico. Temos o veto da faixa de fronteira que precisamos derrubar com urgência, pois ele vem gerando problemas para produtores e municípios. Afeta diretamente a segurança jurídica e o sustento dos trabalhadores do campo. O Brasil está vivendo um processo silencioso e contínuo de desconstrução de políticas públicas essenciais ao agro. É acusação grave contra o governo federal. A faixa de fronteira corresponde a uma faixa de até 150 quilômetros de largura ao longo das fronteiras terrestres do Brasil, o que representa cerca de 16,77% do território nacional. E o veto presidencial a essa área gera insegurança jurídica. Impacta crédito e financiamento do produtor rural. Rodolfo Nogueira, deputado do PL de Mato Grosso do Sul, reforçou que infelizmente é um tema ao qual o governo atual dá pouca atenção. Mas seguimos lutando porque impacta diretamente o crédito e o financiamento do produtor rural. O outro veto que a FPA vai derrubar é relacionado à LDO, especificamente sobre seguro rural, Embrapa e políticas de assistência técnica e extensão rural. Pedro Lupion destacou que nos últimos anos houve redução do apoio do governo federal à pesquisa agropecuária e aos instrumentos de proteção ao produtor diante das adversidades climáticas. E chamou isso de total descaso. E olha a conexão. O produtor está perdendo safra por chuva em Mato Grosso. E o governo vetou recursos para o seguro rural. Lupion foi ainda mais duro. Quando o executivo torna o seguro rural, a defesa agropecuária e a inovação vulneráveis a contingenciamento, desmonta o tripé que sustenta a produção e coloca em risco a segurança alimentar, a sanidade, a tecnologia e o crédito no campo. É crítica frontal à gestão econômica do governo. E a FPA tem os votos necessários para derrubar esses vetos no Congresso. Outro tema debatido foi a tabela de frete, que segundo parlamentares tem elevado os custos de escoamento da produção agrícola. E os números são assustadores. Em 2025, foram registradas 419.474 fiscalizações e 64.158 multas. Mas nos primeiros 20 dias de janeiro de 2026, já foram contabilizadas 35.362 multas. É 55% de todo o volume do ano anterior. Em apenas 20 dias. A fiscalização eletrônica está multando em massa. E quem paga a conta é o produtor. Sérgio Souza, ex-presidente da FPA, demonstrou preocupação. O grande desafio do agro neste ano é o custo de produção. O risco fica todo com o produtor rural, enquanto o preço final cresce na ponta da venda e quem acaba ganhando é o atravessador. Precisamos encontrar uma solução. O problema da tabela de frete é parte central desse desafio e onera justamente quem mais trabalha pelo país. É pressão de todos os lados sobre o produtor. A FPA também debateu a Lei de Proteção de Cultivares. Fabrício Rosa, diretor executivo da AproSoja Brasil, alertou que se não criarmos uma forma de apoiar as empresas de melhoramento genético, elas vão quebrar, porque a legislação atual permite que o agricultor adquira sementes sem a obrigatoriedade de remunerar o melhorista. E embora o modelo preserve a liberdade de compra do produtor, a ausência de remuneração compromete o investimento em pesquisa. É outro problema estrutural do setor. Agora vem a terceira notícia. E essa é sobre legislação.
A nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental entrou em vigor hoje, 4 de fevereiro de 2026. E ela traz mudanças importantes para o produtor rural. A Lei 15.190 de 2025 foi aprovada pelo Congresso no ano passado e busca desburocratizar, facilitar acesso a crédito e simplificar procedimentos que incluem diretamente o agronegócio e outros setores produtivos. Entre os principais pontos da lei está a criação do autolicenciamento. A licença por adesão e compromisso permite o autolicenciamento para atividades classificadas como de baixo ou médio impacto ambiental. Nesse modelo, o produtor declara o cumprimento das exigências ambientais e assume compromisso perante ao órgão. A liberação ocorre sem análise prévia, e o órgão ambiental pode fiscalizar a atividade posteriormente. É desburocratização na prática. A legislação estabelece ainda que os órgãos ambientais devem analisar os pedidos de licenciamento dentro de prazos determinados. Caso contrário, as licenças poderão entrar por decurso de prazo, com emissão automática da licença. Essa medida eleva a eficiência dos processos e reduz o tempo de espera, porque, anteriormente, o produtor esperava meses ou até anos para obter uma resposta. E projeto parado é prejuízo garantido. Outro ponto relevante é a dispensa de estudo de impacto ambiental e do relatório de impacto ambiental para algumas atividades. A lei também possibilita licenciamentos por períodos mais longos e consultas mais baratas com as práticas de impactos ao encaminhamento. A exigência de consultas públicas amplia nos recentes e projetos de baixo impacto ambiental. É flexibilização que o setor pediu há anos. Os municípios passam a ter mais autonomia. Outro ponto importante é a ampliação do papel dos municípios no licenciamento ambiental. A medida deve permitir licenciar atividades locais de impacto local, sem depender de entes estaduais ou federais, facilitando e agilizando processos em áreas rurais. O produtor não vai mais precisar viajar para a capital do estado para resolver licenciamento de atividade de baixo impacto. Resolve no município. É economia de tempo e dinheiro. O novo regramento também altera critérios de licenciamento em áreas com vegetação da Mata Atlântica, permitindo a supressão em áreas em estágio médio, desde que seja para utilização pública. A legislação redefine o escopo de análise ambiental, que passa a focar nos impactos ambientais diretos da atividade, e não considera mais aspectos de ordem econômica, urbanística e de desenvolvimento regional. É foco técnico no que realmente importa ambientalmente. A lei prevê também dispensa de licenciamento para obras de manutenção. Exemplos são reparos, manutenção de equipamentos, troca, poda e pequenos ajustes que não alteram o projeto original ou função da atividade. A medida visa diminuir a carga para produtores e empresas, e as penalidades que eram aplicadas de forma desproporcional ao risco real das operações. Mas a aplicação prática dependerá da regulamentação complementar e de adaptação dos órgãos licenciadores aos estados e municípios. Agora vem a quarta notícia. E essa é para desmentir fake news. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil publicou uma nota técnica para esclarecer informações equivocadas sobre a NR31. A notícia de que haveria uma nova lei, obrigando trabalhadores rurais a substituir o chapéu por capacete, não é verdadeira. A NR31 não proíbe o uso de chapéu, nem estabelece essa exigência de forma geral. É mentira pura. A NR31 está em vigor desde 2005 e determina que as medidas de proteção ao trabalhador rural sejam definidas com base na análise de riscos de cada atividade, por meio do Programa de Gerenciamento de Riscos no Trabalho Rural. Assim, os equipamentos de proteção individual devem ser adequados às condições reais de trabalho e aos riscos identificados em cada função. Não há regra única valendo para todo mundo. O documento da CNA destaca que o chapéu é reconhecido como item de proteção contra intempéries, como sol e chuva, enquanto o capacete é indicado para situações específicas nas quais exista risco de impacto ou trauma na cabeça. Portanto, não há qualquer determinação normativa que imponha a substituição do chapéu por capacete de forma indiscriminada. A escolha do EPI deve seguir critérios técnicos, e não imposição burocrática sem sentido. A CNA esclarece ainda que a atualização da NR31 realizada em 2020 não trouxe nenhuma nova obrigatoriedade relacionada ao uso de capacete ou à proibição do chapéu. As mudanças reforçaram a importância da gestão de riscos e das medidas preventivas, mantendo o princípio de que a proteção deve estar associada à realidade da atividade desenvolvida,
e não há uma regra genérica que ignora as especificidades do campo. Segundo a nota técnica, a repercussão do tema teve origem em uma interpretação isolada de fiscalização em situação específica de risco, o que não pode ser generalizado para todas as atividades rurais. A divulgação fora de contexto acabou gerando alarme indevido entre produtores e trabalhadores. E a CNA orienta que produtores rurais realizem corretamente o PGR-TR, forneçam EPIs adequados às atividades exercidas e mantenham os trabalhadores capacitados quanto ao uso dos equipamentos. E aqui está a conexão final que fecha tudo. A soja está apodrecendo em Mato Grosso. Produtores trabalhando 6 sacas no negativo. Quem paga arrendamento está 16 sacas no vermelho. Os preços ainda não chegaram ao fundo do poço. A FPA vai derrubar vetos do governo que afetam seguro rural e pesquisa. A nova lei de licenciamento ambiental entra em vigor hoje, trazendo desburocratização. E a fake news sobre proibição de chapéu foi desmentida pela CNA. São 4 frentes diferentes. Mas todas convergem para o mesmo ponto: o produtor está sendo atacado de todos os lados. Eu quero saber de você. Você está colhendo soja avariada na sua região? Quanto de desconto você está levando na moega? Você apoia a FPA derrubando os vetos do governo? O que você achou da nova lei de licenciamento ambiental? Deixa nos comentários sua situação. Vamos trocar informação, porque informação de qualidade protege margem em cenário de crise total. O que fica absolutamente claro nesta terça-feira, 4 de fevereiro de 2026, é que o produtor de Mato Grosso está enfrentando a pior situação da safra. Soja com 30% de avariado, margens negativas, preços abaixo de 100 kWh e mais chuva prevista. A FPA decidiu ir para cima do governo e derrubar vetos que afetam seguro rural. A nova lei ambiental traz desburocratização. E a fake news do chapéu foi desmentida. Gestão profissional e informação de qualidade são as únicas saídas. Se você chegou até aqui, inscreva-se no Agro Radar Brasil, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com outros produtores. A soja está apodrecendo. A FPA vai para cima do governo. E a nova lei ambiental entra em vigor. Informação de qualidade é sua única defesa em cenário de catástrofe. Até a próxima análise.